Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos tratar de concordância verbal, parte 2. Nesta parte 2, nós vamos tratar sobretudo do sujeito composto e o verbo ser. Ademais, trataremos de alguns casos especiais que ficaram para essa live de hoje. Partícula C, diferença entre a partícula C, a passivadora e a partícula C, índice de indeterminação do sujeito. A expressão haja vista. Quantas vezes nós temos dificuldades a usar essa expressão haja vista? O verbo parecer mais infinitivo é outro caso bem particular. São casos de que nós vamos tratar, não apenas estes casos. Fundamentalmente, nós vamos tratar destes casos. Em termos de concordância verbal, a segunda parte, eu vou começar mostrando a vocês a expressão haja vista. Vai ser o primeiro tópico desta segunda parte de concordância verbal. A expressão haja vista. A expressão haja vista, no sentido de considerando, de tendo em vista, ou seja, na indicação de causa, admite três construções. Então, sempre que houver a expressão haja vista na acepção de considerando, de tendo em vista, indicando causa, três construções possíveis. Por exemplo, já vou dar direto os exemplos. Pelos exemplos vocês vão poder ver a diferença de construção dessa expressão. Por exemplo, eu digo assim, haja vista os novos casos de coronavírus, o governo adotou determinada providência. Haja vista os novos casos. Essa é uma possibilidade de construir essa expressão. Outra possibilidade é flexionar o verbo, dizendo hajam vista os novos casos de coronavírus, o governo adotou outras providências. Haja vista ou hajam vista. Veja que quando você diz hajam vista, você flexiona o verbo para concordar com os novos casos. Mas existe uma terceira possibilidade de construir esta frase. Você também pode dizer haja vista aos novos casos de coronavírus, o governo adotou outras providências. Então, três possibilidades de construir esta frase. Você pode manter a expressão invariável, haja vista os, pode flexionar o verbo, dizendo hajam vista os, ou pode manter a expressão invariável, haja vista, mas mudar a regência, acrescentando uma preposição. As três construções são legítimas, igualmente corretas as três construções. Haja vista os novos casos, hajam vista os novos casos, ou haja vista aos novos casos. Note que se você flexionar o verbo, não pode mexer na regência. Se você não flexionar o verbo, pode manter a expressão invariável, haja vista os, ou haja vista aos. Se flexionar o verbo, é só hajam vista os. Agora anotem, nos três casos, a palavra vista se mantém inflexível, invariável. É isso que pega, ou seja, inadmissível dizer haja visto, ou haja vistos, ou haja vistas. A palavra vista não se altera. Cuidado com esse erro. Comuníssimo esse erro. Você dizer assim, haja visto que você não me conhece, não deve brincar comigo. Errado. Haja vista que você não me conhece, não deve brincar comigo. Não se admite dizer haja visto. É haja vista, ou hajam vista, ou haja vista aos. Mas nunca se admite dizer haja visto, ou haja vistos, ou haja vistas. A palavra vista não se altera. Está claro isso? Aí você pode estar pensando consigo próprio aí. Eu tenho a impressão de que eu já ouvi, alguém falando haja visto. Não existe essa possibilidade? Existe, mas é outra coisa completamente diferente. Eu disse a vocês, não cabe haja visto com o sentido de considerando, de tendo em vista, ou seja, considerando os novos casos de coronavírus, então haja vista. Mas se eu disser assim, espero que Manu haja visto o eclipse. Olha a diferença.
Espero que Manu haja visto o eclipse. Agora, não tem nada a ver com essa expressão que estamos usando aqui. Agora, nós temos uma locução verbal com o verbo haver auxiliar mais o verbo ver. Então, espero que Manu haja visto o eclipse, que ela tenha visto o eclipse. Agora, não se admite dizer haja visto quando a ideia de causa, de considerando, de tendo em vista. Está claro isso? Vamos então ao próximo caso especial de concordância. Espero que vocês tenham entendido esta situação. Em síntese, não se admite dizer haja visto com a ideia de causa, de considerando e tendo em vista. Então você diz assim, haja vista as novas tendências da moda, mudaremos o guarda-roupa. Haja vista as novas tendências. Ou então, hajam vista as novas tendências, ou ainda haja vista as novas tendências, aí nesse caso com crase. Está claro? Mas nunca visto, nem vistas, nem vistos. Tudo bem? Agora nós vamos a outro caso de concordância verbal, caso também interessantíssimo, curioso até, um caso raro. Poucas pessoas costumam manipular bem essa expressão que nós vamos passar a vocês aqui. Diz respeito, esta expressão diz respeito ao verbo parecer seguido de infinitivo. Sempre que o verbo parecer vem seguido de qualquer outro verbo no infinitivo, um dos dois irá flexionar-se. Um dos dois, nunca os dois. Um dos dois irá flexionar-se. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu disser assim, os meninos parecem entender os motivos. Os meninos parecem entender os motivos. Veja, isso aqui é o normal. Quando há um verbo auxiliar mais um principal, sempre o auxiliar é que concorda com o sujeito. Observe que neste caso o sujeito da oração é os meninos. Portanto, o verbo concorda com o sujeito. Por isso se diz, os meninos parecem entender. O verbo auxiliar concordando com o sujeito. Isso é a coisa mais normal do mundo, mais natural do mundo. Uma locução verbal, o verbo auxiliar é que se flexiona para concordar com o sujeito. No entanto, como se trata do verbo parecer, acompanhado de um verbo no infinitivo, entender, infinitivo é a forma verbal terminada em ar, ou ir. Cantar, vender, partir, sair, pular. Então, sempre que houver o verbo parecer acompanhado de um verbo no infinitivo, me é facultada a concordância flexionando o segundo verbo. Portanto, eu posso, de igual modo, dizer os meninos parecem entenderem os motivos. Parece entenderem os motivos. Nossa, que coisa estranha é essa, professor? Está certo, isso sim. Observe, neste caso, eu posso flexionar o verbo parecer, verbo auxiliar, os meninos parecem entender. Normal. Os meninos parecem entenderem. Outra possibilidade. Estranha, não é? Sim, mas está correta essa construção. Veja, mas isso só se aplica ao verbo parecer, seguido de qualquer outro verbo no infinitivo, nenhum outro mais. As pessoas dizem, por exemplo, eu posso dizer assim, as estrelas pareciam brilhar no céu, ou as estrelas parecia brilharem no céu. Vocês parecem não estarem acreditando nisso, então vocês parecem não estar acreditando nisso. As duas construções são legítimas. Cuidado, no entanto, porque isso só acontece com o verbo parecer, seguido de qualquer outro verbo no infinitivo, nenhum outro verbo mais. Está claro isso? Cuidado, se eu disser assim, os meninos não sabiam se deviam ou não participarem, inadmissível. Deviam ou não participarem? Deviam participarem? Inadmissível. Os meninos não sabiam se deviam ou não participar da prova. Deviam participar. Nunca o verbo participarem no plural. Mas se for o verbo parecer, sim. Aí você pode dizer, os meninos não sabiam ou não se pareciam estar cansados
ou se parecia estarem cansados. Isso é só com o verbo parecer seguido de infinitivo. Vamos ao próximo caso, um dos casos mais importantes de concordância verbal, eu disse a vocês, que é o sujeito composto. Para que nós saibamos fazer concordância com o sujeito composto, é preciso que observemos a posição desse sujeito composto em relação ao verbo. Caso o sujeito composto venha antes do verbo, a concordância é uma. Caso venha depois do verbo, a concordância é outra. Então vamos observar. Sujeito composto, se estiver anteposto ao verbo, o verbo irá ao plural. Verbo no plural, concordância, aqui chamamos de lógica. Então, se o sujeito composto vier antes do verbo, conduzirá o verbo ao plural, fazendo concordância lógica. Por exemplo, eu devo dizer assim: o ministro e seus assessores, o ministro e seus assessores, vou colocar no singular, e seu assessor, desembarcaram em Brasília. Tanto faz, né? Dizer assessores ou assessor não muda nada, aqui o verbo vai ao plural, porque o verbo vai concordar com os dois núcleos do sujeito. Vou colocar no singular só por a questão de espaço aqui para caber o verbo. Então, desembarcaram em Brasília. Observe, o ministro e seus assessores desembarcaram. O sujeito é composto. O ministro e seu assessor. Por que é composto? Porque apresenta dois núcleos. Quais são os núcleos desse sujeito? Ministro e assessor. Neste caso, o verbo vai obrigatoriamente ao plural. Obrigatoriamente ao plural. Portanto, eu devo dizer, o ministro e seu assessor desembarcaram em Brasília. Inadmissível dizer desembarcou. O ministro e seu assessor desembarcaram em Brasília. Pai e filho precisam de diálogo. Pai e filho precisam de diálogo. Da mesma forma, aquela frase bíblica diz assim: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. O céu e a terra passarão. Por que é passarão? O sujeito é composto. O céu e a terra está antes do verbo, conduz o verbo ao plural. Então, o céu e a terra passarão. Sujeito composto, antes do verbo, leva o verbo ao plural. Então, você deve dizer, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. O ministro e seu assessor desembarcaram. Pai e filho precisam de diálogo. Bois, vacas e bezerros andavam misturados. Sempre que o sujeito for composto e estiver anteposto ao verbo, o verbo irá ao plural. Tudo bem? Mas, e se nós mudarmos a posição? Se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, depois do verbo, aí haverá duas opções de concordância. Se o sujeito composto estiver posposto ao verbo, depois do verbo, haverá duas opções de concordância. O verbo poderá concordar com o mais próximo. Como se chama concordância com o mais próximo? Concordância atrativa. Então, há possibilidade de a concordância ser atrativa, ou o verbo poderá ir ao plural, fazendo concordância lógica. Então, caso o sujeito composto venha depois do verbo, duas opções de concordância. A lógica, que é o normal, o verbo no plural, ou a atrativa, a concordância apenas com o núcleo mais próximo. Por exemplo, eu posso dizer assim: desembarcou em Brasília o ministro e seu assessor. Desembarcou em Brasília o ministro e seu assessor. Essa é uma opção de concordância. A outra é dizer: desembarcaram em Brasília o ministro e seu assessor. Quando eu digo desembarcaram, eu estou fazendo concordância lógica, verbo plural. Quando eu digo desembarcou, estou fazendo concordância atrativa, verbo concordando apenas com o núcleo mais próximo. É indiferente. O sujeito em ambos os casos é o ministro e seu assessor, mas eu tenho a opção de fazer a concordância apenas com o núcleo mais próximo, desembarcou o ministro e seu assessor, ou com ambos os núcleos, desembarcaram o ministro e seu assessor. Compreenderam a diferença? Então, observe.
Eu digo, desembarcou o ministro e seu assessor fazendo concordância atrativa. Desembarcaram o ministro e seu assessor fazendo concordância lógica. Veja que o sujeito continua sendo composto, o ministro e seu assessor. Sujeito composto, mas há essas duas opções de concordância. Estão lembrados daquela outra frase que nós formulamos aqui? A outra frase era, o céu e a terra passarão. Não se admite dizer o céu e a terra passará, mas caso o sujeito composto esteja depois do verbo, eu posso dizer assim, passará o céu e a terra, passará o céu e a terra. Se quiser, me é facultada a concordância lógica, plural, passarão o céu e a terra. Você pode me perguntar, professor, qual a melhor concordância? É indiferente, não há opção, não há privilégio para uma ou para outra. É claro que a concordância lógica é sempre melhor, há uma dúvida, né? É lógica, ou seja, é a concordância natural, você dizer, passarão o céu e a terra, mas também é cabível, igualmente aceita a concordância atrativa, passará o céu e a terra. Então eu posso dizer, passará o céu e a terra, concordando apenas com o céu, passarão o céu e a terra, concordando com os dois núcleos. Compreenderam isso? Existe uma letra de canção de Marisa Monte chamada Gentileza, em que ela diz assim, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Falando a respeito do profeta Gentileza, ela diz, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Quem é o sujeito? O que ficou no muro? Tristeza e tinta fresca. Sujeito composto. Então, ela fez concordância atrativa, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Poderia fazer concordância lógica, só ficaram no muro tristeza e tinta fresca. Se o sujeito estivesse antes do verbo, não caberia concordância atrativa. Tristeza e tinta fresca ficaram no muro. Tristeza e tinta fresca ficaram. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca, só ficaram no muro tristeza e tinta fresca. Compreendido esse caso de concordância verbal? Então, desembarcou o ministro e seu assessor, concordância atrativa. Desembarcaram o ministro e seu assessor, concordância lógica. Passará o céu e a terra, concordância atrativa. Passarão o céu e a terra, concordância lógica. Mas essa concordância atrativa só se admite porque o sujeito composto está posposto ao verbo, está depois do verbo. Estando antes do verbo, só cabe concordância lógica. Tudo bem? Pois bem, vamos lá. Vamos ao próximo caso de concordância, ainda relacionado com o sujeito composto, mas agora com uma particularidade. Sujeito composto, cujos núcleos vêm ligados por ou. Se o sujeito composto tiver seus núcleos ligados por ou, é preciso que nós observemos o seguinte. Se esse ou for excludente, ou seja, se der ideia de exclusão, verbo no singular. Se esse ou for aditivo, der ideia de soma, de adição, o verbo irá ao plural. Então, cuidado. Se o sujeito for composto e tiver seus núcleos ligados por ou, caso esse ou dê ideia excludente, verbo no singular. Se o ou der ideia aditiva, ideia de adição de soma, verbo no plural. Por exemplo, eu digo assim, Pedro ou José desposará Teresa. Desposará Teresa. Veja, por que desposará e não desposarão? O sujeito é composto. Pedro ou José. Mas os núcleos deste sujeito vêm ligados pela conjunção ou. E esta conjunção ou dá uma clara ideia excludente. Não podem ser os dois a desposar Teresa. Ou Pedro ou José, um deles desposará Teresa. Por isso, verbo no singular. Ideia claramente excludente. Agora, se a ideia for aditiva, o verbo irá ao plural. Por exemplo, se eu disser assim, física ou matemática exigem raciocínio lógico. Por que exigem? Porque raciocínio. Por que exigem? Porque o ou não dá ideia excludente, ao contrário, dá ideia aditiva. Implica dizer, tanto física quanto matemática
ambas as matérias exigem raciocínio lógico. Perceberam a diferença? Então eu devo dizer, Pedro ou José desposará Teresa. Por que desposará? Uma clara ideia excludente. Física ou matemática exigem raciocínio lógico, porque exigem uma clara ideia aditiva. Agora, atentem nisso. Se eu disser assim, Pedro ou José parecem bons partidos para Teresa. Por que parecem? Porque é uma clara ideia aditiva. Tanto Pedro quanto José, ambos os homens, parecem bons partidos para Teresa. Da mesma forma, eu vou dizer assim, física ou matemática será a primeira prova de amanhã. Física ou matemática será a primeira prova de amanhã. Por que será? Há uma clara ideia excludente, não podem ser as duas. Ou física ou matemática, uma delas apenas será a primeira prova de amanhã. Compreenderam a diferença? Vamos ao próximo caso especial de concordância. Quando o sujeito é composto e tem seus núcleos ligados por com. Isso aí é muito bom para você solto, Você que é um operador jurídico, trabalha com as letras jurídicas. Olha que caso interessante. Sujeito composto cujos núcleos vêm ligados por com. O verbo vai ao plural. Naturalmente, o verbo vai ao plural. É uma concordância natural, verbo no plural. Por exemplo, eu dei aquele exemplo assim. O ministro e seu assessor desembarcaram em Brasília. Se em vez de e fosse com, o ministro com seu assessor desembarcou ou desembarcaram? Igualmente plural, desembarcaram. O ministro com seu assessor desembarcaram. Mesma coisa que usar e. O ministro e seu assessor desembarcaram. O ministro com seu assessor desembarcaram. Porém, neste caso, existe uma possibilidade de você usar o singular para fazer concordância enfática, partindo do princípio de que nesta relação ministro-assessor merece ênfase o ministro, caberia o singular. Mas não é boa a concordância, deve ser evitada. Deve ser evitado dizer o ministro com seu assessor desembarcou. Desembarcaram é lógica. O sujeito é composto, o ministro com seu assessor. E tem seus núcleos ligados por com, verbo naturalmente no plural. O ministro com seu assessor desembarcaram. Mas atentem neste outro caso. Se eu disser o ministro, vírgula, com seu assessor, vírgula, desembarcou em Brasília. Por que agora é desembarcou e não desembarcaram? Porque agora o sujeito já não é mais composto. O sujeito é apenas um ministro, sujeito simples. Esta expressão, com seu assessor, entre vírgulas, não faz parte do sujeito. É adjunta adverbial de companhia. Então, nesse caso, verbo no singular. O ministro, vírgula, com seu assessor, vírgula, desembarcou. O ministro com seu assessor desembarcaram. Sem as vírgulas, o sujeito é composto. É mistério que o verbo vá ao plural. Com as vírgulas, o sujeito é simples. O verbo deve concordar obrigatoriamente com esse sujeito simples. Olha um exemplo. Suponha uma situação. Um determinado promotor de justiça está fazendo uma peça de acusação de um réu. Vamos supor, aquele casal Nardoni, que matou a filha covardemente. Vamos supor que o promotor queira imputar a morte da menina aos dois, o pai e a madrasta. Então ele vai dizer assim, o pai com a madrasta atiraram a menina pela janela. O pai com a madrasta atiraram. Nesse caso, ele faz sujeito composto, imputando a responsabilidade aos dois. Agora, suponha que ele queira dar a responsabilidade ao pai, mas sem excluir a madrasta, colocando-a como cúmplice. Aí ele diz, o pai, vírgula, com a madrasta, vírgula, atirou a menina pela janela. Perceberam a diferença? Com as vírgulas, ele imputa a responsabilidade ao pai, mas sem excluir a madrasta, colocando-a como cúmplice. Sem as vírgulas, ele dá igualdade para os dois, pressupondo-se que os dois tenham cometido o delito. Então, um caso bem específico aí para você trabalhar na parte de concordância. Pois bem, vamos agora falar do verbo ser. O verbo ser é um dos casos que mais apresentam dificuldades
em termos de concordância. Verbo ser. Verbo ser é difícil em termos de concordância, por quê? Porque há muitas particularidades. Como eu disse a vocês, no mínimo 10 regras só do verbo ser. No mínimo 10 regras. Não vamos tratar das 10 regras aqui, né? Humanamente impossível, até pela questão do tempo, né? Mas lembre-se, quer saber todos os detalhes? Nós temos a fonte, né? Você já sabe. Pois bem, eu vou tratar dos principais casos relacionados com o verbo ser. Por que o ser oferece tanta dificuldade? Porque o verbo ser é único, que pode simplesmente ignorar o sujeito e concordar com o predicativo. Regra geral, o verbo concorda com o sujeito e apenas com o sujeito em número e pessoa. O verbo ser é único, que pode simplesmente ignorar o sujeito e concordar com outro termo. Então o verbo ser é um verbo mais volúvel, né, que existe. Uma hora está apaixonado pelo sujeito, outra hora está apaixonado pelo predicativo. Isso só o verbo ser, nenhum outro verbo. Os verbos concordam com o sujeito, de uma forma ou de outra, um caso especial aqui, outro caso especial acolá, mas o verbo concorda com o sujeito. O verbo ser é único, que simplesmente pode ignorar o sujeito e concordar com o predicativo. Por exemplo, vamos ver um caso aqui. Vamos ver algumas particularidades, alguns subcasos. Quando há os pronomes interrogativos quem ou que, o verbo concorda só com o predicativo. Por exemplo, eu digo assim: quem são os meninos que estão parados ali na esquina? Quem são os meninos? O pronome interrogativo quem é o sujeito, são verbo ser, verbo de ligação, os meninos é predicativo. Quem é sujeito, o verbo concorda com o predicativo. Quem são os meninos? Quem são os meninos que estão parados ali na esquina? Da mesma forma, se fosse que são flores astrais? Que são flores astrais? Não se devia dizer que é flores astrais. Que são parônimos? Que são parônimos? Quem foram os responsáveis por estragar este produto? Quem foram os responsáveis? Que ou quem sujeito, o verbo ser concorda com o predicativo obrigatoriamente. Certo? Outro subcaso, indicação de data, hora ou distância. Na indicação de data, hora ou distância, o verbo ser concorda com o numeral. Se houver mais de um, com o que estiver mais próximo. Por exemplo, eu digo assim: hoje são 17 de junho. Hoje são 17 de junho. Por que é são? O verbo concorda com o numeral. Hoje são 17 de junho. Por sinal, hoje é aniversário da minha irmã mais velha, né? Hoje são 17 de junho. Não fosse 17, fosse dia 1º, eu diria, hoje é 1º de junho. Hoje são 17 de junho, mas hoje é 1º de junho. A menos que a palavra dia esteja presente. Se a palavra dia estiver presente, concorde com ela. Por exemplo, hoje é dia 17 de junho. Portanto, você pode dizer: hoje são 17 de junho, não se admite dizer hoje é, ou hoje é dia 17 de junho, concordando com a palavra dia. Então você tem a opção de concordar com o numeral, se a palavra dia não estiver presente, ou com a palavra dia, se ela estiver presente. Se a palavra dia não estiver presente, concordância obrigatória com o numeral. Está claro isso? Então eu devo dizer: hoje são 17 de junho, ontem foram 16 e amanhã serão 18. Hoje são 17, ontem foram 16, amanhã serão 18. Ou hoje é dia 17, ontem foi dia 16, amanhã será dia 18. Perceberam? Da mesma forma, na indicação de horas, eu digo assim: agora é 1h59. Agora é 1h59. Por quê? Há mais de um número, o verbo concorda com o que estiver mais próximo. Agora é 1h59. Se em vez de 1h59 fosse 20h50, que deve ser o horário mais ou menos agora, né? Eu devo dizer assim: agora são 20 horas e 50 minutos. O verbo concorda com o numeral que estiver mais próximo. Agora é 1h59. Agora são 20 horas e 50 minutos. Perceberam isso? Indicação de distância também.
Daqui a Colinas do Sul são 300 quilômetros. Daqui a Colinas do Sul são 300 quilômetros. O verbo concorda com o numeral. Se houver mais de um, com o que estiver mais próximo. Esse é outro subcaso relacionado com o verbo ser. Pronto. Próximo caso especial de concordância, ainda verbo ser, né? O próximo subcaso relacionado com o verbo ser é quando há nomes próprios. Quando há nomes próprios, o verbo ser concorda com eles, quer sujeito, quer predicativo. Eu digo assim: Gael é as alegrias da casa. Gael é as alegrias da casa. Nome próprio, Gael, funcionando como sujeito. Verbo ser, verbo de ligação, as alegrias da casa, predicativo do sujeito. Se houver nomes próprios, o verbo ser concordará com eles. Gael é as alegrias da casa. Manuela sempre foi as preocupações do avô. Manuela sempre foi as preocupações do avô. O verbo concorda com o nome próprio. Fred é as esperanças de gol do Fluminense. Fred é as esperanças de gol. O verbo concorda com o nome próprio. Isso também se for um pronome pessoal. Eu devo dizer assim: ele. Ele, se em vez de Gael eu usasse o pronome ele é as alegrias da casa. Ele é as alegrias da casa. Sempre concordando com o nome próprio ou pronome pessoal. Não importa a posição. Por exemplo, invertamos esta frase. Eu vou dizer assim: as alegrias da casa é Gael. O verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o nome próprio. Não importa se ele é sujeito ou se ele é predicativo. Porque neste caso aqui, as alegrias da casa vira sujeito. Verbo ser, verbo de ligação, Gael é o predicativo. Então, o verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o nome próprio. Não importa se é o sujeito ou se é o predicativo. Gael é as alegrias da casa. As alegrias da casa é Gael. Manuela sempre foi as preocupações do avô. As preocupações do avô sempre foi Manuela. Fred era as esperanças de gol do Fluminense. As esperanças de gol do Fluminense era Fred. O verbo concorda sempre com o nome próprio. Está claro? O pronome pessoal também. Ele é as alegrias da casa. As alegrias da casa é ele. Nós somos os responsáveis por esse projeto. Os responsáveis por esse projeto somos nós. O verbo concorda sempre com o pronome pessoal ou com o nome próprio, quer sujeito, quer predicativo. Atentem nisso. Então vejam que o verbo ser é volúvel. Ora está apaixonado pelo sujeito, ora está apaixonado pelo predicativo. Todos os outros verbos concordam com o sujeito, em número e pessoa. Estamos tratando do verbo ser. Vou falar agora a respeito do pronome indefinido funcionando como sujeito do verbo ser. Aquela clássica frase: tudo são flores nesta casa. Quando você diz tudo são flores nesta casa, tudo é um pronome indefinido, atuando como sujeito, do verbo ser, verbo de ligação. Flores é o predicativo do sujeito. Então você faz concordância com o predicativo. Você diz tudo são flores nesta casa. Se fosse um pronome, em vez de um pronome indefinido, fosse um pronome demonstrativo, de igual modo. Aquilo eram tolices de criança. Aquilo eram tolices de criança. Tudo são flores nesta casa. Concordância com o sujeito não chega a ser um erro. Se você disser tudo é flores, é uma concordância admissível. Porém, é preferível que você diga tudo são flores nesta casa. Admite-se, todavia, dizer tudo é flores. Aquilo eram tolices de criança. Cabe também dizer aquilo era tolices de criança. Isto são bobagens, meu filho, bobagens. Ou isto é bobagens, meu filho, bobagens. Pronome indefinido, sujeito. O verbo ser concorda com o predicativo preferentemente. Certo? E mais um caso relacionado ainda com o verbo ser é quando há dois substantivos comuns. Cuidado com este caso. Dois substantivos comuns de números diferentes, ou seja, um plural, outro no singular, o verbo ser sempre busca o que está no plural. Por isso eu devo dizer assim: os sonhos são o espelho da alma.
Então eu digo, os sonhos são o espelho da alma. Os sonhos é o sujeito, são verbo ser, verbo de ligação. O espelho da alma é o predicativo. Dois substantivos comuns, sonhos e espelho. Um no plural, outro no singular. O verbo ser concorda com o que está no plural. Os sonhos são o espelho da alma. Fosse o contrário, se o predicativo estivesse no plural, o verbo iria ao plural. Por exemplo, o mundo são ilusões passageiras. O mundo são ilusões passageiras. Veja que mundo é um substantivo comum no singular, sujeito. São, verbo ser, verbo de ligação. Ilusões é o predicativo do sujeito. O verbo concorda com o que está no plural. Então, o verbo ser é assim. Nome próprio, o verbo ser concorda com o nome próprio. Não importa se é sujeito, se é predicativo. Nomes comuns, o verbo ser concorda com o que está no plural. Não importa se é o sujeito, se é o predicativo. Está certo? Muito obrigado de coração.